Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. 2022 está indo embora. 2023. É. Bom dia para Bom dia para todos, nossos amigos internautas. Estamos aqui de volta, equipe toda completa, graças a Deus. E para dar continuidade ao nosso estudo de sexta-feira, agora pelas 6h30 da manhã, né? O tio ia adorar isso, né, gente? 6h30 da manhã, trabalhando. Na segunda, a gente começa às 6 horas. Então, isso é bom porque significa dizer que nós estamos valorizando todo esse manancial deixado por essas obras de Kardec, as obras complementares, e o uso dessa obra de Kardec, que é o Livro dos Médiuns, no dia de hoje, que nós falamos de casa espírita, de uma forma peculiar, dessa vez. A gente, dessa vez, utiliza reflexões dentro das experiências que a gente tem de casa espírita.
que já vai para aí algumas dezenas de anos. Não significa que temos muita experiência, mas um pouquinho temos. Esse pouquinho já é o suficiente para a gente estar refletindo. Então, vamos iniciar, como fazemos sempre, com a leitura do Evangelho. Eu pedi a Mária para ler, por favor. Capítulo 11, item 10, né? O item 10 ou dizem 11? Item 10. Item 10. E a Rosângela faz a nossa prece, por favor, tá, Rosângela? Obrigada. Sempre com muita alegria, estamos aqui retomando o nosso trabalho tão gratificante, que é estudarmos sobre o valor da casa espírita. E para isso estamos trazendo o nosso Evangelho, que é o nosso roteiro seguro para que tudo dê certo. Né? O dia dá certo quando a gente busca sempre concentrar os nossos pensamentos no Evangelho, preparar-nos, né? Então, o capítulo 11 citado é o capítulo da lei o amor ao próximo como a si mesmo. Dentro do assunto da lei de amor, nós estamos trazendo uma mensagem do Espírito Sanson, né, que vem falar para nós sobre a importância desse sentimento do amor ao próximo. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito, para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza a de avançar em direção a Deus com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Assim sendo, deveis vos elevar bem alto para que possais julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido vosso pensamento a Deus. Amar, no entanto, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos para levar-lhes o alívio. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família vós ireis reencontrá-las em uma outra época, em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, da mesma forma que vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. E por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberalmente vos deu, porquanto vós também seriais bem felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. Para todos os sofrimentos, portanto, dai uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Acreditai que estas palavras, amai muito para serdes amados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa, invariável. Vós, porém, que me ouvis, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Vos modificastes de tal forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar,
uma série de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, com o movimento espírita, que o movimento espírita deu um grande passo, observai com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nas mensagens dos espíritos são aceitas por grande parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós, que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do século passado, que implantaste na sociedade as grandes ideias do progresso. E como tudo que se encadeia sob a vontade divina, todas as lições recebidas e aceitas farão parte dessa troca universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando, sentindo melhor, darão as mãos uns aos outros de todos os confins do planeta e se reunirão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desavença entre os povos. Esse grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do próximo século, o milagre da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação destas palavras bem compreendidas. Amai muito para serdes amados. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. É realmente belíssima essa mensagem de Sanson, estimulante, né? E é o papel da Casa Espírita, né? Que estamos tratando aqui, para compreender. Então, amigos, essa é a leitura do Evangelho, preparando o nosso pensamento para o dia de hoje, de estudo. E a nossa Rosângela vai fazer a nossa prece. Bom dia a todos. Continuando, então, nesse clima dessa grande mensagem do amai muito para sermos amados, que diz aqui Sanson, cria por si só uma rota para nós, um roteiro, uma estrada. Nós te rogamos, Jesus, que tu continues conosco, Mestre, nos inspirando, nos auxiliando, e a nossa imensa gratidão, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos conhecendo melhor, de uma forma clara, sólida e fortalecedora, o teu Evangelho. Que a tua luz, que a tua paz, Senhor, possa envolver a humanidade inteira, que tu, Mestre, possa continuar cada vez mais dirigindo o leme de nosso planeta para que possamos, apesar das lutas, termos absoluta certeza que caminhamos com segurança. Assim, Jesus, nós te pedimos também que tu permita que os amigos espirituais que conosco trabalham nessa atividade possam nos ajudar, nos inspirando, nos fortalecendo, nos auxiliando para que possamos juntos interpretar e trazer aquilo que seja importante para o estudo da manhã de hoje. Com muita gratidão a todos esses espíritos que nos amparam, ao nosso querido altivo, ao nosso querido Kardec, a Deus nosso Pai, a ti, Jesus, pedimos então permissão para iniciarmos de nossa parte o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade aos temas do capítulo 29 do livro dos Médiuns, da editora CELD. Nós estamos
na questão do capítulo 29, nós estamos já finalizamos. Terminamos a 341? Terminamos. Hoje terminamos, né? Terminamos. Vamos começar a 342. Isso, hoje a gente inicia a 342. Eu vou pedir para iniciar aí com a Rosângela, tá, Rosângela? Hoje é aniversário da minha filhota, então, na hora que ela descer, eu vou parar aqui para dar um abraço nela. Tá, tu fecha, aí dá um abraço nela. Tá bom, eu fecho aqui. Vou ligar para ela depois. Mais que justo, né? Lógico, com certeza. Então vamos lá. Peraí, um momentinho só. Bom dia, Amália. Eu, se fosse você, ao contrário, eu deixava a câmera aberta e dava esse abraço, ficaria registrado. Eu, por mim, mas aí você que decide, mas eu ficaria com ela aberta para... Aí a gente pode dar parabéns também, né, Tavares? O programa está dizendo que pode, eu acho ótimo. Eu acho. A gente aproveita e já dá parabéns para ela também. Já dá um beijo nela. Com certeza. Beijo virtual, mas Então, vamos lá. Livro dos Médios, 342, no capítulo 29, né? Estamos quase chegando no 30, para entender também, se continuarmos ali, coisas importantes de uma casa. Uhum. Vamos lá. Seria um erro acreditar-se que as reuniões em que se ocupam mais especificamente das manifestações físicas estejam fora desse concerto fraternal e que elas excluam todo pensamento sério. Se elas não requerem condições tão rigorosas, não quer dizer que a elas se possa assistir impunemente, com leviandade, e enganar-se-iam se acreditassem que o concurso dos assistentes ali fosse absolutamente nulo. Tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, nas manifestações desse gênero, mesmo provocadas por poderosos médios, não podem produzir-se em certos meios. Há, portanto, também para isso, influências contrárias, e essas influências não podem estar, senão, na divergência ou na hostilidade dos sentimentos que paralisam os esforços dos espíritos. As manifestações físicas, como já dissemos, têm grande utilidade. Elas abrem um vasto campo ao observador, pois é toda uma ordem de fenômenos insólitos que se desdobram diante de seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. Uma assembleia pode, portanto, ocupar-se com objetivos muito sérios, seja como estudo, seja como meio de convicção, mas não conseguirá atingir seu objetivo se não se coloca em condições favoráveis. A primeira de todas não é a fé dos assistentes, porém, o desejo de se esclarecerem, sem segundas intenções, sem ideias pré-concebidas, de tudo rejeitarem até a evidência. A segunda é a restrição do número deles, para evitar mistura dos elementos heterogêneos. E se as manifestações físicas são produzidas geralmente por espíritos menos adiantados, nem por isso deixam de ter um objetivo providencial, e os bons espíritos as favorecem todas as vezes que possam apresentar um resultado útil. Muito interessante e importante esse... Muito. Né? Até para a gente entender que quanto é sério o trabalho de Kardec com relação a toda essa experimentação, que foi o que nos permitiu conhecer o que a gente conhece hoje, né? Foram os experimentos que Kardec foi fazendo com muita seriedade e foi agregando muitos cientistas que também se dedicaram com a intenção de provar que estava errado, que era fraude, mas acabaram se convertendo, né? Então, começa aqui dizendo assim, que seria um erro acreditar-se que que as reuniões que se ocupam mais especificamente com as manifestações, com os fenômenos, estejam fora desse concerto fraternal e que excluam todo pensamento sério. Muito ao contrário. Era preciso até... Imagina, gente, imagina a reunião, por exemplo, do William Crookes, né? Com a Kate. Imagina, que cercava aquilo ali. As pessoas que estavam ali por curiosidade, acabavam ficando igual um peixe fora d'água, porque a coisa caminhava
provavelmente num nível tão sério de estudo científico, as perguntas que ele fazia, os testes, imagina que a pessoa que não estiver ali com uma finalidade séria de aprender realmente, como ele fala nesse item, de entender com a doutrina espírita, ter respostas para as coisas até aqui inexplicadas, e aqui a gente pode fazer um parênteses e trazer que se a gente conhece hoje o mecanismo, digamos assim, que é uma palavra que a Amália gosta tanto, mas é uma palavra que cabe muito bem aqui. Se a gente conhece o mecanismo dos milagres de Jesus, é graças a essas experimentações, né? Porque conforme ele ia fazendo experimentação, ia, caramba, é isso. Claro que Kardec não falava caramba, né? Ele falava, nossa, é isso, que coisa legal. Ele ia vendo por como a ciência funciona, por amostragem, por comparando, que aquilo ali era o motivo das coisas que aconteciam, e vinham aí, então, as informações do plano espiritual completando aquele entendimento. Então, essas reuniões de manifestação física são muito importantes e elas estão dentro de todos aqueles cuidados que a gente viu aqui, que ele falou no item anterior, que era a exclusão de tudo que fosse objetivo de curiosidade, recolhimento, união dos assistentes, tudo isso também precisava e precisa numa reunião de manifestação física séria, senão ela vai virar um pátio podendo virar até um pátio de horrores, né? Porque aí os espíritos vão se aproveitar e criar situações bastante complicadas. Isso mesmo. Isso não é o objetivo da manifestação. A gente tem assim, em Leon Denis, vários estudos lá no Invisível, vários estudos falando justamente sobre essas questões das manifestações. Ali no prefácio do Invisível, ele cita, vocês depois quiserem dar uma lida lá no prefácio, ele cita uma experiência dele falando o quanto era desagradável, quando ele se sentia desagradável, quando ele frequentava uma reunião que, de alguma forma, o fenômeno em si era sério, mas a administração da manifestação que ia ser feita não era. Então, ele fala que ele sentia uma sensação muito desagradável. Ele diz aqui, as sessões de efeitos físicos, mesmo quando sinceras, sempre deixaram em mim uma impressão de vazio, de desgosto, de mal-estar, em consequência das influências que nelas dominavam. Aqui a gente está vendo por que a advertência de Kardec nessa questão aí. No mesmo livro no Invisível, Leon Denis vem falando da Madame Piper, da senhora Piper. Existe até um livro sobre os sábios e a senhora Piper. Nós já até usamos no estudo que a gente faz do livro do Memória de Suicida, as meninas lembram disso. E Leon Denis faz uma citação aqui da Madame, da senhora Piper. Ele vem dizendo que a especialidade dela era a incorporação. Então, ele diz assim, se ela tivesse tido essas experiências, que ali ela estava usando como se fosse um laboratório, porque, na verdade, é isso. É uma ciência espírita. Qual é o laboratório? É a mediunidade, é o médium e os espíritos. Não é isso, Rosângela? Então, não tem como fugir, porque se a gente tem hoje em dia, com tanta divulgação, agora, inclusive, vamos ter um programa numa televisão, a gente tem vários programas em televisão fechada, mas agora vai ter um programa mesmo na televisão, isso aí, na Band. Momentos vai ter um horário que dá até para acompanhar, né? Que dá até para acompanhar, 1h50, dá até para acompanhar. Isso aí, na verdade, é assim, é aquilo que a gente tem que ficar bem tranquilo, não adianta a gente ficar preocupada, o mundo agora é muçulmano. Prestar atenção, né? E prestar bem atenção, né? No andamento, né? Para exatamente. Discernindo. Eu vou te dar a palavra. A gente precisa, sim, não ficar preocupado se o mundo tem mais cristãos, nós somos cristãos, se tem mais católicos, se tem mais muçulmano. Não precisamos nos preocupar com o número de adeptos do espiritismo, sabe por quê? O espiritismo ele está na natureza.
E ele vai se impor de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente tem sim que participar da divulgação, Kardec deixou isso para a gente, que a maior caridade que a gente pode fazer é a divulgação doutrinária. Eu vou voltar para o tema, tá, gente? Só um instante. Quando, lá no Daniel Cristóvão, o doutor Erma cansava de me falar. Eu não conseguia entender muito bem na época, não, sabe, Rosângela? Não se apegue demais a essa atividade. E olha que, na época, a Rosângela acompanhou, era atividade em cima de atividade para a gente conseguir botar para funcionar, porque foi evento, eu fiquei até com trauma de tanto evento, mas é assim mesmo. E depois isso e aquilo. Aí ele falava, não se apegue demais à hora celeste. Como não me apegar à hora celeste se eu morava dentro da casa? Se a gente teve que comprar uma outra casa, né? Uma outra casa, foi tão interessante, que na hora certa, foi muito interessante, gente. Eu tenho uma tia que desencarnou, tia Déia, a única tia que eu tinha biológica, a Rosângela e a Amália. E eu sempre visitava ela ali em Pavuna, tal, e aí ela desencarnou, o marido dela, daquela época, o segundo marido dela, depois me mandou um telegrama, nem se usava mais, mas ele mandou um telegrama. Helena, vem aqui que tem um negócio aqui para você. Aí eu falei, deve pegar, deve ser alguma cartinha da tia Déia, não sei, enfim. Aí eu fui lá e ele falou, olha, tem esse dinheirinho aqui que ela deixou para você. Eu falei, é mesmo? Nem imaginava um negócio desse. Tem um dinheirinho aqui que ela deixou para você, mas tem que estar na poupança, tem que ver como é que faz, me disseram que vai demorar muitos anos. Eu falei, bom, vou acionar. Gente, foi o dinheiro certinho para dar entrada naquele Aura Celeste, o prédio do Aura Celeste. Certo! Sabe o que é certo? Impressionante, cara. Aí, de entrada, para garantir a casa, né? E o resto era o valor do carro que eu tinha. E eu sem carro, com aquelas criançadas, não dava, né? Então, tá bom, então vai ele. Pronto, um tanto que, graças a Deus, nunca teve dívida do Aura Celeste, que foi dessa forma. Então, o doutor Erma continuava falando, não se apegue. Não se apegue. Por quê? Para não... Aí, depois, um dia, lá, uma das avaliações, para não prejudicar a divulgação doutrinária. Eu falei, mas eu... Né? A gente não é de oradora, né, Rosângela? A gente faz... Rosângela não mas a gente faz... Marcou, a gente vai. Mas nós não somos... A gente não perde a oportunidade de trabalho, né, Helena? Faz um esforço para o trabalho sair legal, mas estamos aprendendo. Dom da palavra eu, pelo menos, não tenho. Mas, enfim, eu me lembro muito bem dele dizendo isso. A divulgação doutrinária tá na frente de tudo isso. Interessante para mim, para a minha vida. Muito bem. Então, a gente está vendo aqui que Leon Denis está dizendo que essa questão da Eleonora Piper era se ela estivesse num grupo organizado, que é isso que Kardec está trazendo na leitura que a Rosângela fez, se ela estivesse num grupo mais organizado, ela não teria tanto desgastes. Eu acho que é naquele capítulo 19 que ele cita, porque lá da incorporação, que ele cita a Madame Piper. E depois vocês vão verificar lá. É nesse mesmo capítulo 19, ele cita a senhora Piper, os experimentadores constatam, goza de uma saúde excelente. Aí ele vem falando lá pelo meio do texto, que eu não vou me ater muito a isso, depois vocês leem, ele fala sobre isso, sobre a organização do ambiente para os efeitos físicos, para as experimentações, que é justamente isso aqui que nós estamos lendo hoje. A necessidade, elas não são menos sérias do que as outras, e é necessário, vamos lá no início, seria um erro acreditar-se que as reuniões em que se ocupam, mais especificamente das manifestações físicas, estejam fora deste concerto fraternal. Quer dizer, ele está falando aqui, concerto fraternal, ele está dizendo o seguinte, não é para ser feito de forma fria. O ambiente tem que estar preparado, tem que haver
uma união fraterna entre seus membros para que o ambiente seja homogêneo. É por isso que ele fala nesse concerto fraternal. Um concerto é o quê? Cada um com a sua tarefa, cada um com a sua... Não tem que ter disputa de quem é melhor do que o outro, senão não é um concerto fraternal. O concerto fraternal é uma orquestra, um concerto, vai fazer um concerto. Cada um com a sua tarefa, com o seu instrumento. Que cada um com o seu instrumento, na hora que a orquestra vai tocar, é a harmonia da música. Na hora que o atendimento espiritual, que a gente antigamente chamava desobsessão, se o centro tem que pensar sempre na administração, em tudo. O fenômeno existe, os espíritos vão se comunicar, principalmente o sofredor, porque precisa de essências revivificadas, que a gente aprende isso lá no Memória, é isso que a gente doa para eles terem para que os espíritos benfeitores vão saber o que fazer com essa essência que a gente vai dar, que é o fluido vital, para eles serem tratados. Lá no capítulo 6 do Memória, a gente viu bem isso, né? Essa questão. Só que, fora isso, é preciso pensar na administração. O que quer dizer essa administração? Já dou a palavra para você, Amália. Tem que ter o local. Esse local, ele está livre de barulho? Mas no mundo, sim, mas o mais possível, menos barulho. Ele está higienizado? Ali, naquele dia, vai ter outra atividade que vai estar concorrendo, então vai estar lançando vibrações para aquele local, aquela sala. Tudo tem que se pensar, porque a casa, nesse dia do atendimento espiritual, por exemplo, é um dia só para isso. A gente tem um exemplo que nós aprendemos com os benfeitores da casa de Leon Denis, quem era orientado para nos ensinar era o altivo. O Leon Denis não tem atividade nenhuma no Leon Denis no dia do atendimento espiritual. Por quê? Porque tem que pensar na emanação fluídica, ou a gente não acredita nisso. Ou a gente tem uma casa e está achando que a casa é igualzinho o clube, porque iniciamos com essa questão, 324. Não é reunião como outra qualquer. Essa questão aqui, 342, ela é extremamente importante. Então, essa administração do horário tem que ter uma organização de presença, tem que saber que a casa que só tem um grupo, beleza, mas é a casa que tem muitos grupos. Como isso é controlado? Tem uma administração para se controlar isso, tem um controle administrativo. Tem que ter estudo, o médium tem que ser orientado, tem que ter manutenção na orientação do médium, porque nem todo mundo, a primeira vez que você passa um conceito, que a pessoa retém. Não adianta o tempo todo a gente estar falando, o tio me falou isso, o tio me falou aquilo. É legal, mas você tem que materializar isso respaldado com o conceito doutrinário. Vamos dar exemplo, mas tem que botar no papel. Bota no papel. Agora, por exemplo, no Encontro da Casa Espírita, alguém citou um fato, sabe, Amália? Muito interessante. Depois daquela nossa reunião de segunda, a pessoa me ligou, que foi a Berenice. Helena, tem esse caso assim e assado que aconteceu com o altivo. Eu falei, olha, eu não posso botar na apostila um caso falado só de boca. Porque da mesma forma que todo mundo fala que o Chico falou isso, falou aquilo, eu não posso, tem que saber. É respaldado em quê que o altivo fez isso? Ela, pois é, mas eu tenho documento, que ela guarda tudo, gente. Falei, você tem? Então me passa. Me passa isso tudo que você tem que a gente coloca. Um caso interessantíssimo, sabe, Amália? De espiritizar. Um caso de um espírito de um adolescente que ia ao centro, a força que a mãe levava, de má vontade, ela ia, ela achava todo mundo chato, ela achava que aquilo ali parecia um convento, que todo mundo em silêncio, ela estava adoentada, pois ela levava, pois ela mandou uma mensagem, a Beri tem essa mensagem, nós vamos usar exemplo de espiritizar, sabe, Amália? Lá no nosso conteúdo. Pois ela vem relatando que aquilo que ela ouvia, naquele local que ela ia, que ela não gostava, que ela ficava de manhã, que ela ficava... Foi tudo aquilo que ela ouvia
que ajudou ela quando ela saiu do corpo. É ou não é espiritizar, gente? Já estou dando spoiler do lado do Encontro da Casa Espírita, mas é para vocês acompanharem o encontro, porque esse caso vai ser colocado. E ela teve essa, e essa comunicação ela deu, não foi no CELD, não, foi em São Paulo, onde ela cita o CELD. E ela cita o espírito que ajudou ela, que ela fala, seu altivo. Só que ela, ali na comunicação, era escrito altivo acho que era com U, não me lembro. E na hora que da assinatura, a assinatura estava certa. Nina, ela tem o documento, impressionante isso. Constata a mediunidade do médium, né? que recebeu, que deu essa mensagem dela, e constata a... Não é isso, Amália? Ah, tá, vai lá. Deixa eu dar um abraço aqui na minha filha. Chama ela aí pra gente, chama ela aí. Chama ela, Amália. Um abraço a você, ó. Vamos dar uma paradinha aqui. Para todo mundo ver aqui. Parabéns. E aí, Ana Paula? Aí, ô Tavares. Olha aí. Paulinha! Parabéns! Aí a mamãe dando presente. Olha só. Obrigada. Beijo, querida. Beijo, grande. Juízo, hein? Eu vou dizer uma coisa que Jesus disse: se conhece a árvore pelo fruto. Eu não conheço muito o fruto, agora conheço a árvore. Olha o fruto ali atrás. Ó. Beijo, querida. Tchau, filhinha. Vai Beijo trabalhar, vai. Alguém tem que trabalhar nessa família, né, Ana Paula? Então, voltando aí... Né, gente? Isso é vida, né? Família é vida, né? Oh, meu Deus. A Ana Paula foi evangelizada na época da minha filha, que também vai fazer... Elas foram... E a Carolina às vezes me mostra as fotos dela. Foram criança junto, adolescente junto. Agora hoje são em dia a adultos Carolina junto. tem mais contato com a tua outra filha. Você fala com a Maria Helena, né? Maria Helena. Mas ela estudaram no mesmo período no Santa Mônica. E aí a gente vê os frutos, como diz o Tavares, né? Isso mesmo. Mas entendeu, gente? Para eu estar finalizando a minha parte, né? Pelo menos nesse momento. É dessa forma que eu estou refletindo essa questão lida pela Rosângela, esse concerto fraternal, e já estou terminando, e que elas excluam todo o pensamento sério. Quer dizer, elas não precisam excluir pensamento sério. Tá? Aí eu vou passar aqui para a Amália, para a gente hoje, Amália, vamos ver se a gente consegue fechar esse 342 hoje. Se não conseguir, beleza, mas se a gente conseguir, tá? Tá bom. Mas... eu quero começar pelo começo. Tá. Como a Rosângela lembrou, mecanismo. Sem conhecer o mecanismo, você não entende o fato. Então, quando Kardec fala aqui das reuniões experimentais, ele é muito claro nisso. E outra coisa, né? Antes de Kardec mostrar como que os espíritos faziam do mundo invisível se comunicar com o visível, antes dele falar na comunicação, ele correu atrás de quê? De descobrir a ferramenta. Não é isso? O campo medianímico, a mediunidade. Então, ele viu que saía do próprio encarnado, e que saía a ferramenta. Eu uso esse termo, né? Porque não deixa de ser a realidade. Né? A ferramenta de trabalho dos espíritos é a mediunidade, seja ela em que nível estiver, da intuitiva à ostensiva. E outro fato é que a ostensiva, como todo o trabalho da ciência, é a comprovação dos fatos. Como é que nós aprendemos a conhecer o mundo invisível? Através dos fenômenos, através das manifestações que sempre existiram, até de forma ostensiva, aquilo que em todos os séculos aconteceu, as materializações dos espíritos, os fantasmas de todos os tempos, não é isso? As comunicações de todos os tempos, mas que nunca foram, o homem nunca parou para refletir, somente fugiu, porque colocou a taxa de fantasma, de alma do outro mundo,
Tênis é a alma do outro mundo. Vamos conhecer a alma do outro mundo. Como que a gente vai conhecer a alma do outro mundo? Através da sua manifestação. Isso é tão lógico, né? E Kardec, ele descobriu esse campo medianímico, né? Esse fluídico, magnético, que está em nós, esse poder do pensamento, da vontade, a ligação entre nós, que nunca deixou de existir, é permanente, não é? Mas como é que eu vou saber disso, se eu estou mergulhado num mundo denso de matéria? E a gente vê o que Kardec diz: tudo aquilo que a ciência comprovar, o Espiritismo vai apoiar. Isso é ciência, é fato, é comprovação, não é? E aí entra aquela parte também que eu quero lembrar, porque aí Kardec, tanto no item 324, quando ele está falando das manifestações experimentais, quando ele faz a classificação, né, das casas espíritas, né, que aí tem as manifestações intuitivas, as experimentais, as instrutivas, e ele fala da importância, que ele diz, não é discriminando a experimental, não, é mostrando que uma tem que estar unida à outra, né? As manifestações inteligentes com as manifestações ostensivas, né? Porque elas necessitam da outra. E no item 328, ele vem falar que a gente não só aprende, né, através do ensino moral, mas também com os fatos. Exatamente, os fatos, né? As comprovações, sem as comprovações a gente não pode, né? E outra coisa, quando a Helena se refere à questão da ambiência espiritual, da ambiência na casa espírita para que haja manifestação dos espíritos. Numa bagunça de encarnado, numa confusão de pensamento, como é que o mundo invisível vai conseguir se manifestar? Até os espíritos imperfeitos têm dificuldade disso, né? Aí o que eles fazem? Eles vão acionar o encarnado para fazer a bagunça, né? Mas não é esse o objetivo. Já vou te dar a palavra. Então, o que eu quero mostrar, a necessidade Kardec, mais uma vez, olha a metodologia de Kardec: silêncio, recolhimento, prece, paciência. Isso você só pode ter num ambiente preparado. Um ambiente preparado. Se você não prepara o ambiente, né, você não vai ter o resultado desejado. Então, é preciso o recolhimento, a tranquilidade. Por quê? Como a Helena colocou também, é um mundo fluídico, é uma matéria mais sutil. Você tem que sair da matéria densa para captar a matéria sutil. E, com isso, você precisa, para fazer trabalho sério, para fazer bagunça com o espírito perturbador e fio desencapado, como é o termo que o Jair sempre usa, né? Os fios desencapados, isso você não tem muita dificuldade, não, porque você está no mesmo nível dele. Mas para você obter instrução, orientação, fazer um trabalho sério com uma pessoa que está perturbada, aí a gente traz hoje as terapias. Faz-se terapia psicológica em qualquer ambiente? Em qualquer lugar? Faz-se em qualquer lugar? Ou no seu consultório, ali preparado, né? E eu falo até aqui pela minha filha, né? Quando ela vai fazer o atendimento dela, está lá no quarto, trancada, né? Mesmo fazendo terapia através da online, tem que estar lá, concentrado, ambiente silencioso, para poder trabalhar a mente. Essa falação toda é isso que eu queria mostrar, como que é a grande necessidade que a gente tem de ver a organização, o estudo preparatório. Você não lida com espíritos de qualquer maneira. Rosângela. Por isso, é só rapidinho, por isso, Amália, que você está falando aí, é que a gente não pode sair exercendo a mediunidade em qualquer lugar que chega. Chegou, me dá um passe, tem um espírito aqui perturbando, porque não cuidado, é assim. Né? Então, é muito cuidado. E, assim, eu fico encantada, gente, quando eu comecei a entender o papel do fenômeno para a doutrina espírita, porque foi com ele que Kardec, com a cabeça dele, científica, conseguiu tudo que ele queria de resposta, foi através dos fenômenos, né?
da incorporação, dos fenômenos mais físicos, mais contundentes, mas que provaram tudo aquilo que ele trazia para nós. Então, os fenômenos tiveram um papel importantíssimo. Mas, como dizia sempre o altivo, essa fase passou. Agora é a fase do estudo, a fase de compreender o fenômeno para ver como é que a gente pode aplicar hoje, guardando as devidas proporções, dentro da necessidade atual da divulgação, do tratamento, daquilo que seja necessário, né? Porque hoje, claro que existem casos que fazem, cada um tem o seu critério, mas essa fase foi uma fase importantíssima na época de Kardec, quando eles fizeram, como gosta a Helena de falar, e eu aprendi agora, toda hora eu repito, a invasão organizada, eles estavam preparados para isso, e não foi aleatório, não foi tudo certinho. Numa situação do planeta que não tinha telefone, não tinha avião, não tinha nada, e mesmo assim Kardec recebeu informação praticamente do mundo inteiro, e com isso ele comprovou a unidade da doutrina espírita, a unicidade da doutrina espírita, e aí hoje a gente está pisando em solo seguro, graças a isso, né? E aí vem Leon Denis, No Invisível, que a Helena citou, para quem nunca estudou, é um livro que vale a pena, porque é um livro que completa realmente o livro dos médiuns, mas o livro que fez o marco mesmo, usando a doutrina espírita como marco, foi o livro dos médiuns. A partir daqui, a mediunidade precisa ser vista de outra forma, não é uma coisa, que legal, vamos falar com os espíritos. Esse tipo de pensamento não dá nenhuma garantia, né, Amália, de segurança. Tudo que se fala de mediunidade no mundo tem que ter livro dos médiuns, porque é o primeiro que tratou disso. É o primeiro que mostrou a ferramenta, como é que criou a ferramenta, como é que foi. Né? Até mesmo a certeza a espíritos é o primeiro capítulo. Apesar de já termos estudado o livro dos espíritos, ele vai começar a falar disso com essa questão, espírito, né? Para você poder ter certeza, vamos lá descobrir como é que se processa todo esse trabalho, essa manifestação. Agora, não é como os homens pensam, nem como os homens querem. Quem manda nisso são os espíritos. Né, Rô? E nisso falava o Chico, né? Até porque o pessoal queria que ele fizesse uma série de comunicações, e ele falava, o telefone toca de lá para cá, porque não é assim, os espíritos não vão lá, né? Quantas vezes a gente falava, será que fulano vai... A gente não sabe quem vai se comunicar, só na hora. No trabalho, por exemplo, da psicofonia, a gente fica esperando e pensando, será que é fulano? Será que é... Não tem informação disso, porque quem comanda esse lado são eles. A gente tem que organizar o lado de cá. Então, toda reunião precisa de uma administração, de um protocolo, de uma coisa que regimente como é que aquela reunião vai funcionar, senão vira bagunça, aí não tem como garantia. Então, a segurança, muitas vezes, é interpretada como abuso, é muita coisa, vocês pedem muita coisa, mas é segurança. Isso mesmo. E a gente lembra que a gente está seguindo esse pensamento, essa linha de reflexão. Antes de Kardec, a mediunidade não se valorizava ao médium, não se valorizava ao espírito comunicante, não se tinha o valor da pesquisa, não se tinha o valor do trabalho, não se tinha uma organização de trabalho, que é isso que a gente estava falando, e, muito além disso, não se tinha... As coisas estavam ali na frente, com muitas pessoas inteligentes tratando do assunto. Começou, na verdade, lá com Mesmer, a nível de ciência, né? Começou com Mesmer, trazendo a natureza com as 27 proposições do fluido magnético. Ali começou realmente a dar um cunho científico, mas não foi reconhecido pela ciência oficial. Depois eles reconhecem esse trabalho dele com o nome de hipnose, mas, na verdade, era a pesquisa de Mesmer. E Kardec, com pouquíssimo tempo, até porque ali havia um planejamento, ele, assim que teve contato, você vê que a gente encontra barões, princesas do passado, vendo o fluido magnético acontecendo, mas a maioria tem um livro que eu até recomendo para vocês, que é muito, muito válido e muito importante, é o Barão Ribard.
eu não sei se a pronúncia é essa, eu estava querendo ver a pronúncia ali certo. Barão? É o Barão Riboir, ou Riboir. Ele vende lá na livraria do Celde. Ele trata das antigas varinhas mágicas, que eram varinhas que encontrava água e encontrava metais preciosos. Mas ele já sabia que não era a vara em si. Então, tem várias experiências ele dá o nome dessas pessoas que usavam essa varinha. Eu estou tentando me lembrar, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Tinha um nome, quem era detentor de usar essa varinha, conseguir detectar água e conseguir detectar esses metais preciosos, os metais, se fosse ele. Rabidomantes, o nome. Rabidomante. Então, ali ele já começa a dar insights de que, independente da varinha, não era ter a varinha, não era possuir a vara, fosse de madeira, fosse de metal, fosse de quê? Era a pessoa que manipulava a vara. Mas isso aí, em 1779, mesmo já estava falando da ação do fluido cósmico, do fluido vital. Ele já falava sobre isso. E aí vocês veem lá que vocês vão... Eu não vou detalhar isso. Mas essa visão ampla, de forma científica e filosófica, desse fenômeno, foi só através de Kardec. Então, a doutrina espírita ela só existe, enquanto doutrina espírita, depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Podemos falar assim, não podemos, meninas? Não é isso? Claro. Então, é doutrina espírita. A gente vê a importância de Mesmer na ciência, para quando Kardec chegou, já ter uma questão científica que falava daquilo. Ele não estava inventando, e Kardec estudava magnetismo, né? Exatamente. Aos 25 anos, Kardec já era um grande conhecedor do magnetismo. Não, sim. Por isso ele teve toda aquela autoridade de dizer magnetismo não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Quando quiseram colocar, que era o magnetismo. Kardec já conhecia a teoria da radiestéstica. Esse processo de utilizar o fluido magnético para descobrir coisas. Ele já conhecia, porque ele era estudioso do fluido magnético, ele era estudioso de Mesmer, ele conhecia. Mas o que ele aproveitou todo esse material que a ciência já estava trazendo, né, para ele desenvolver a teoria da manifestação dos espíritos. Então, sem essa ferramenta, não tinha como. Não tinha como. Então, quando ele traz, você vê que agora onde eu estou querendo chegar. Mesmo com todo esse conhecimento científico que ele já tinha, porque ele já era um cientista. Cientista é todo aquele que é um estudioso com método a seguir, que era o caso de Rivail, quando ele sai da Diverdon e vai para Paris, ele já foi com a formação dele. Ele foi só colocar em prática, que era a ciência pedagógica, que não existia no mundo enquanto ciência. Então, ele ali, com 23 anos, a gente sabe que ele já tinha muitas obras. Acho que ele já tinha 22 obras, mais ou menos com 25, por ali. Então, ele foi colocar em prática a ciência da pedagogia. Ele já era um cientista da pedagogia. Não existia uma ciência educacional, mas ele já tinha todo o processo pedagógico que ele aprendeu lá com Pestalozzi, e ele, Alma, lógico, já tinha, se fui relembrar, ele imprime na filosofia espírita essa pedagogia, essa que é muito interessante. Então, ele traz a pedagogia do amor, ele traz a pedagogia com a didática da vida dele, que ele já tinha essa didática, ele já sabia pegar um conceito e organizar esse conceito de forma para ter entendimento melhor, e é isso que ele fez com a doutrina espírita. Então, todo esse conhecimento que ele tinha dessa questão magnética, que não é uma vara, não era um fantasma,
Isso é um conhecimento que muita gente tinha. Se a gente for fazer a lista a quantidade de reis e rainhas que estudavam sobre isso, lá no palácio da Delfine de Gerardin, ela iniciou muita gente nessas manifestações, mas não tinha uma ciência, não tinha um livro pedagógico e filosófico. Aí Kardec introduz no mundo um livro filosófico e introduz a ciência através do Livro dos Médios. A gente vê que o Livro dos Médios, quando ele vem trazendo aqui a questão comportamental, a gente vê que ele não apenas fez um laboratório como o da ciência comum, onde o cientista pode ser desregrado, não estou dizendo que são, mas pode ser. Não impede ninguém de ser um químico se ele não tiver um comportamento moral equilibrado. Ele só tem que estar com tudo arrumado. Não impede. No laboratório da ciência espírita, já entra uma outra questão, que é a questão mental. O produto do teu pensamento já vai entrar. O produto da sua emoção já vai entrar. A sua intenção é o elemento primordial para que esse efeito aqui possa ser... Tanto que ele fala aqui, olha, orquestra fraterna. Gente, são termos que... só Kardec mesmo, concerto fraterno. Então, ele traz a palavra fraterna para falar de uma experimentação mediúnica. Então, ele mostra que tem que ter um comportamento ético-moral para que essa manifestação tenha um efeito suficiente. Então, ele já vem mostrando ao que a doutrina espírita traz. A gente vê, né, Helena, uma coisa que existiu em toda a humanidade, né? Só em Kardec é que ela tomou um rumo real. Porque até aí, exatamente. Isso é importante demais, gente. Então, isso que eu estava falando. A própria Delfine de Gerardin, que recebeu reis e rainhas, ela trouxe da Inglaterra, em 1853, o Livro dos Espíritos ainda não tinha saído, ela trouxe da Inglaterra, e quem pegou dos Estados Unidos depois de 1848, com as irmãs Fox, as mesas girantes, que foi o inaugurar de um tipo de mediunidade que já existia, mas ninguém tinha dado atenção, que é através das batidas, né? Ela leva... Rebois, Rose Marie está me dizendo como pronuncia o nome desse conde. Rebois, obrigado, Rose. Ela leva para a Inglaterra. Da Inglaterra, desculpa, ela não, quem leva para a Inglaterra é o David Hume, né, o Hume. Ele leva para a Inglaterra. Na Inglaterra, em 1853, ela toma contato, ela leva para a França, aí ela inaugura, ela incentiva, incrementa as manifestações das mesas girantes. Era uma das mais famosas e conhecidas que acontecia no palácio dela. Por quê? Frequentava pessoas da elite cultural, da elite artística. O marido dela era o que mais popularizou o Gerardin, né? Gerardin. Foi o que mais popularizou os jornais, que só tinha no meio da nobreza, então ele fez o jornal ser popular, todos pudessem ter acesso. Ela era uma artista, poetisa, ela tinha várias manifestações literárias, então ela começa a divulgar. Ela que introduziu o próprio Vitor Hugo nas manifestações, todo mundo sabe disso, ela visitou Vitor Hugo lá na ilha de Jersey. Então, só para mostrar assim, essas mesas girantes, as grandes ideias, os grandes fazedores de ideia conheciam, mas só a partir de Kardec que entrou uma pedagogia, que entrou um processo de entender quais são a natureza dessa comunicação. Então, já não se falava mais em varinha mágica. Logo assim que Kardec teve contato com a cestinha de bico, logo ele viu que não precisaria
já usou logo o braço do médium, porque já sabia que ali corria um fluido. Já sabia que esse fluido era do próprio médium. Então, isso tudo nele foi rápido, porque por causa do tipo de espírito que ele é, não é, né? E por causa da missão dele. Então, naquela missão, ele rapidamente acelerou. Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui, que a partir de Kardec, sim, isso popularizou. Aí Kardec vai... Esse livro que nós estamos estudando, ele é 52% do Livro dos Espíritos, não é pouca coisa. 52% do Livro dos Espíritos, ele tirou. E como que ele tirou isso aqui? Da cabeça dele, não. O Livro dos Espíritos foi fundado em 1857, abril de 57, e em 1º de janeiro de 58, ele lança a Revista Espírita, com os espíritos falando para ele: apressa-te, porque senão o outro vai pegar a tua vez. Isso é muito importante, está lá na Obras Póstumas, colocando. Então, em 1º de janeiro de 58, menos de um ano antes, ele lança a primeira. Que forma foi lançada? Como era essa revista? Através de pesquisa, como se fosse atualmente. Você pega... É o laboratório, né? Foi outro dia um companheiro dando aula falou: o laboratório de Kardec é a Revista Espírita. Exatamente. Quando você quer saber alguma coisa atualmente, você vai lá no WhatsApp, você vai lá na internet. Ele não tinha isso. O que ele fez? Ele usou cartas. Ele fez cartas, ele se comunicava com as pessoas, ele pedia, ele lançava uma ideia, ele pedia opiniões. Por isso que a doutrina espírita, a autoridade da doutrina espírita é essa universalidade. Ele chega a falar: a autoridade da doutrina espírita é porque ela veio de um cunho universal. Então, a partir do Livro dos Espíritos, todos os outros livros da obra de Kardec, que são 23 obras, não podemos deixar de incluir a Revista Espírita. Na verdade, ele tem 23 obras. Então, a partir do Livro dos Espíritos, tudo foi elaborado, pesquisado, tirado bom senso, consenso na pesquisa que é a Revista Espírita. Isso a gente faz nas casas espíritas, sabe como? Vamos fazer um encontro. Quanto tempo antes a gente leva para o encontro sair? Não é um ano? O que acontece ali? Vai maturando as ideias, vai pesquisando, vai vendo. Pessoal, quando repetir aquele encontro, vai ser novas ideias. A gente continua usando as revistas, a apostila do encontro. Então, os encontros não são feitos assim, vamos reunir 2, 3 pessoas, vamos elaborar o encontro. Não, é um grupo que estuda o ano inteiro. É um ano para apresentar depois 4 horas no máximo, e é suficiente. Então, tudo é exemplo de Kardec. Então, a Casa Espírita, ela segue o exemplo de Kardec. Então, para a gente não tem essa de estar ultrapassado, ainda não precisa. A gente usa as ferramentas atuais, é diferente. Ferramentas atuais, mas a metodologia é a mesma. Pesquisa, estudo, laboratório, nada é feito. Ah, mas os espíritos não entram? Entra na intuição de todos que estão trabalhando, entra nos benfeitores da casa, que a gente faz orientação com eles, faz avaliação com eles. Então, é um laboratório, é o laboratório de Kardec. A Casa Espírita é um laboratório de Kardec, igualzinho Kardec fez lá. Então, seguindo aqui, quem foi a última que se colocou? Foi você, a Rosângela. Quer dar sequência aqui? Ó? As manifestações físicas, como já dissemos... Oi? Está com problema aí? Falou o parágrafo já? É. Tá. Então, aqui a gente tem mais um trechinho, ó, e mostra o quanto elas foram importantes. As manifestações físicas, como já dissemos, têm grande utilidade. Elas abrem um vasto campo ao observador, que era tudo que Kardec queria, né? Se tem um observador... Ele queria um programa desse aqui, gente, falando do livro dos médiuns. Abrem um vasto campo ao observador, pois é toda uma ordem de fenômenos insólitos, desconhecidos e novos, que se desdobram, diferentes, né? Que se desdobram diante dos olhos desse observador, dos seus olhos, e cujas consequências são incalculáveis, porque a partir de uma coisinha daquela mesa,
ele pensou, poxa, eu já sei que a minha matéria não vai, madeira não vai responder mesa, e aí pronto, aí imagina a cabeça dele quando ele entendeu que tinha mais coisa ali, com tudo que ele trazia, né, de conhecimento, de preparo para a tarefa. Uma assembleia pode, portanto, ocupar-se com objetivos muito sérios, seja como estudo, seja como meio de convicção, mas não conseguirá atingir seu objetivo se não se coloca em condições favoráveis. Então, ele fala que para ter esse resultado que ele conseguiu, tem que buscar na Assembleia, nessa união, duas condições que ele dá. A primeira delas é não a fé, mas o desejo de se esclarecer, a razão por que se reúnem. Então, ele está afastando logo, que ele fala em seguida, ele fala sem segundas intenções, sem ideias preconcebidas, rejeitei até a evidência. A segunda é a restrição do número dos frequentadores. Por quê? Numa reunião que vai haver algum fenômeno, se tiver muita gente que não conhece, se for aberto, a curiosidade vai atrapalhar profundamente, porque a base da concentração, do respeito, da união de pensamentos, aquele concerto que ele fala lá, não vai existir. Então, é muito importante que se entenda que não tem plateia nesse trabalho? Não pode ter. Determinados trabalhos, até hoje em dia, não podem ter a plateia, para evitar a mistura de elementos heterogêneos. Se as manifestações físicas são produzidas geralmente pelos espíritos menos adiantados, nem por isso vai deixar de ser útil, porque eles também vão responder se for feito um trabalho aprender com eles. Aprender com eles. Com certeza. É o exemplo do céu e inferno, hein? Vamos refletir sobre isso. Todos os exemplos. O que aconteceu no céu e inferno? Né? Ele aproveitou todas as manifestações, todas as evocações. E só que aí é onde entra a importância da pedagogia, gente. Mas só que o que ele fez? Ele não botou tudo embolado. Ele separou por capítulos, por títulos, natureza de cada comunicação tinha um título. Espíritos felizes. Ali entrou as comunicações de espírito feliz, ele vem explicando o que é os espíritos felizes, características. Espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Então, quando você vai estudar sobre o suicida, você tem que estar com o céu e o inferno na mão. Porque você tem que estar com o livro dos espíritos, porque o céu e o inferno, ele está lá naquela parte do livro dos espíritos, onde vem tratando das penas. Então, você tem toda uma série de perguntas voltadas no livro dos espíritos, voltada para a questão da lei de destruição natural e abusiva. Então, o suicídio está lá, na abusiva. Aí você tem no céu e inferno, ele tem comunicações de espíritos de várias naturezas diferentes que se deixou levar pelo suicídio. E você tem ele também no seu inferno, ele vem falando lá na passagem. Quer dizer, que a gente está falando? A gente está falando que a gente precisa também, quando vai gerar um documento, quando vai gerar um material na casa espírita, esse material tem que estar organizado. Esse material, o pessoal fala assim, não é o pessoal, mas às vezes a pessoa pensa, que eu já ouvi esse pensamento, vocês são muito burocráticos. Vocês são muito engessados. Eu falei, não concordo. Não concordo que sejamos engessados, não. Se nós fôssemos engessados, as comunicações dos espíritos que eram dadas ao público, olha o que é uma casa organizada. Todas eram gravadas, porque eram dadas ao público, não era doutrina secreta, não era só para os médios da casa, como se fossem superiores a qualquer outras pessoas, como se eles fossem o que fosse transmitir, não, todos poderiam pegar aquelas comunicações no salão. Helena, na época não tinha internet, mas tinha a Rádio Rio de Janeiro, que à noite, no sábado, transmitia as comunicações a tempo real, né? Tem isso, a primeiro centro espírita no planeta Terra a passar uma reunião pública e o momento do passe e a comunicação dos espíritos por uma rádio, porque não tinha internet ainda, foi ao Centro Espírita Leon Denis. A gente sabe disso, né? Então,
essa organização que a Casa Espírita deve ter é seguindo o modelo que Kardec colocou. Então, todas essas comunicações, quando não era irradiada, lembra, Amália? Tinha uns gravadores desse tamanho que a gente apertava assim, ploc, aí fazia aquele barulhão, aí gravava, né? Que levava grandão na bolsa, né? Um grandão. Ou quantas vezes eu vi Nádia Paz, que ela anota muito rápido, transcrevendo rapidinho ali, aquilo ali. E outras pessoas. Aí um escrevia de um lado, escrevia do outro, e juntando, porque nem sempre se tinha um gravador naquele momento, porque a gente não andava com gravador que nem o Juruna, né? Não se andava assim. Mas ia ter uma reunião. Hoje com celular, né? Hoje todo mundo tem celular, hoje grava aí na com hora. facilidade. Agora, ia ter uma reunião com o altivo, vai, doutor Erma vai dar uma mensagem. Não tinha que não tivesse. Ou um papel e caneta, você sempre via. Papel e caneta, as pessoas anotando. Então, isso hoje em dia se transformou em livros. Foi guardado, organizado, se transformou em livro. Então, a gente tem os livros das mensagens dos benfeitores. Não são poucos, não, tá? São muitos. Só de Instrução dos Espíritos tem 5 volumes. Só de Mensagem aos Médios, Diálogo com os Médios, que é sobre a desobsessão, tem um livro inteiro, com mais de 300 e poucas páginas. Isso fora as outras. Isso chama-se organizar. Organizar, e ali estava uma comunicação. Ali era uma comunicação, era um fenômeno. Isso aqui é instrutivo. Então, a desobsessão, já que você não vai ter, não é um fenômeno. Numa casa grande, como que faz? A casa pode ter 10 milhões de pessoas, não importa, mas ela vai se organizar de tal forma. Por isso, nós temos, sexta-feira, hoje, começa-se a primeira reunião, 13h30. Então, nós temos 5 reuniões, não é isso, Rosângela? De estudo de atendimento espiritual hoje? 5? 5 ou 4, né? Tá. 4, desculpa. 4 reuniões. Hoje com CEA, né? São 6. Então, contando com CEA. Seja, então, o que significa? Já que são muitos, divide-se em salas pequenas. Mas, então, isso que Kardec fala, que o ideal é grupo pequeno, a gente atende. Não tem aquela montoeira, não. Divide. Por isso, comunicação em público não pode, não deve. Até por desrespeito aos espíritos. Exatamente. Por que não se deve? Não se deve justamente por causa desse texto, dessa questão 342 aqui. Tem a questão de 92, de 82 a 95, aqui no próprio Livro dos Médios, e Kardec também fala dessa questão. Deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. A 95, por exemplo, tá? Então, nesse capítulo, ele vem colocando, que é o capítulo 5, ele vem colocando manifestações físicas espontâneas. Então, ele vem tratando dessas questões também. Por que deve ter toda uma organização? Aqui, por exemplo, na 95, conversa com o espírito perturbador na rua de Nover. Então, aqui, esse espírito diz que vai tacar pedra neles, diz que vai isso e aquilo. Então, se você não está organizado, você sai mesmo como se o espírito tivesse tacado pedra, porque ele vai tacar em você aquele fluido, como se fosse uma pedrada. Vai trabalhar com esse espírito sofredor, que isso acontece no atendimento espiritual, se você não tiver fortalecido e brindado com estudo, com a prece, com a organização da casa. Vai fazer isso. É quando o médium adoece. É quando o médium não aguenta, sai. Então, 40 anos trabalhando, doando fluido, doando aquele momento para a conversação com aqueles espíritos, sem organização, sem o preparo. Onde começa esse preparo? Lá só dentro da casa espírita? Muito antes na sua casa, você já tem que se preparar. Então, é uma vida de doação, eu já te dou a palavra. Por isso que Leon Denis fala da senhora Piper. O quanto ela se organizava, o quanto ela se preparava, porém, a cultura da época ainda não tinha essa cultura
de seguir ao pé da letra, não é ao pé da letra, de seguir as orientações de Kardec para essas manifestações. O contrário que as casas espíritas já falam. E Leon Denis falava o seguinte: se ela fosse a força dela mediúnica fosse nas casas que ele organizava, ele fala isso, ela não teria tido tanto desgaste. Fala, Amália. Então, retomando aqui, Uhum. a primeira frase aqui, né? As manifestações físicas, como já dissemos, têm uma grande utilidade. Elas abrem um vasto campo ao observador. Isso. Então, pois é toda uma ordem de fenômenos insólitos que se desdobram diante dos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. No item 328, Kardec diz o seguinte: a instrução espírita não abrange apenas o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Isso. Aí, nesse campo que ele coloca aqui, tem todo um campo ao observador. Então, eu lembrei aqui de 4 campos. 4 campos. Nós temos o campo físico, fluídico, ali. Aprender a conhecer como se manifesta, qual o mecanismo da manifestação. Fluido, magnetismo, pensamento, vontade, lei de atração, lei de afinidade, tudo isso. Tem o campo moral, que é a conversa, né, a conversação, tanto do espírito inferior quanto do espírito de quem está doutrinando, ensinando, apoiando, né? A gente sabe a concentração do pensamento, a prece, todos esses elementos. No campo moral, tem o campo espiritual, né, a ser analisado, quem são os espíritos, como são os espíritos, o nível dos espíritos superiores, o nível dos espíritos inferiores, a conversação deles, o exemplo que eles trazem da própria vida, que é, na maioria dos casos, igual a nós, igual. Então, se eu estou ali como trabalhador, não é que eu sou melhor do que eles, não. A diferença é que eu já estou sendo esclarecido, né? Agora, os defeitos morais, às vezes, eu tenho pior do que eles, pior do que o deles, que estão ali se manifestando. Então, existe um vasto campo ao observador. Quanta coisa a gente aprende numa reunião de manifestação. Agora, se a maioria ainda cria a sessão de desobsessão, porque está com peninha do médium que passa mal, né? Para descarrego do médium porque passa mal, porque ficou doente por causa da mediunidade. Então, e tem assim uma série de circunstâncias, né, ao observador. Então, a criatura está lá, não sei quantos anos, trabalhando na mediunidade. Mas o problema lá em casa continua o mesmo. Então, foi o que a médium disse para o nosso médium. E aí? Eu estou há 9, 10 anos aqui trabalhando nisso e o problema lá em casa continua o mesmo. Exatamente por quê? Porque eu ainda estou com a mentalidade do descarrego, né? Eu vou ali para descarregar energia e acho que isso vai resolver o meu problema de nível moral. Então, eu estou ali para aprender com a doutrina, em primeiro lugar, por isso a necessidade do estudo permanente, geral e específico, porque cada reunião tem o seu estudo específico, né? Então, para quê? Para que haja o que Kardec está dizendo, aprender com os espíritos, aprender com o fenômeno, aprender com o mecanismo, aprender. Nós estamos ali na sessão de instrução, de todos os ângulos. Por isso, ele mostra que é um vasto campo ao observador. Você quer aprender? Presta atenção. Não é como você pensa, é como os espíritos conduzem. É verdade. Em relação a isso que você falou, já passa a palavra para a Rosângela, a gente começa, primeiro, tentando entender as nossas dores, os nossos sofrimentos, a manusear, a evoluir, a se controlar, a ter resistência. Depois,
você sai dos seus problemas. A sua vida, as suas dificuldades não serão as mesmas. O que será diferente é que você está mais resistente. E você vai entendendo o que os benfeitores querem com você. Você não vai mais estar pensando só o que eu estou vendo, é o que está se fortalecendo para você poder vencer suas dificuldades. E que depois eu começo a ver o que os benfeitores querem de mim. Essa que é a grande questão. Por quê? O mesmo objetivo do trabalho que eu tenho não é igual ao da minha amiga, mesmo na mesma casa, com o mesmo trabalho, mas você pode ver que uns caminham com um aspecto, outros caminham com outro aspecto. Não adianta, daqui a pouco a gente vai estar, na 348, a gente vai estar na rivalidade entre as sociedades. Esse material é fabuloso. Quando a gente colocar para a gente vai entender que é perca de tempo, de energia, que a gente vai ter que dar conta de quantas vezes a gente ficou fazendo comparações. Quantas vezes a gente deixou de fazer uma tarefa com medo do outro criticar a gente, vai te criticar mesmo. Quantas vezes a gente não se apresentava, não fazia uma prece, não aceitava fazer um pequeno comentário? Eu não. Por quê? Ficar comparando com quem você acha que brilha. A gente ainda tem essa coisa como se o orador espírita fosse artista. Nós não somos artistas. A casa espírita não é palco, muito menos palanque, muito menos picadeiro, como diz a dona Ivone. É outra proposta. Você vai ser usado como eletricista, como diz André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade. Na hora que você falar, porque você estudou antes, você se preparou, os espíritos não querem saber se você tem carisma, se você fala bonito, se você envolve, eles querem saber que você vai estar a serviço deles, os benfeitores. Para quê? Para socorrer com a palavra que você vai veicular da espiritualidade superior, o Evangelho de Kardec, você vai ser elemento que vai eliminar, que vai irradiar para que os espíritos possam socorrer a assistência do jeito que eles acham melhor. Não é você que vai socorrer. Não é você que vai ajudar ninguém a melhorar ali. Você está ajudando a si mesmo. O primeiro ajudado ali é você. Mas você vai Então, aí começa assim, você entra na casa espírita com um monte de problema, com perturbação, com dificuldade, com sofrimento, papá. Aí você é acolhido, você é atendido, você é esclarecido, né? Aí você começa a ter uma resposta na sua vida. Tranquilizou. Não é que acabou seus problemas, não. Não você já está fortalecido para resolver os seus problemas. Agora, você recebeu tudo isso. O que você está dando agora para o trabalho? Em gratidão. É a retribuição, é a gratidão, é o dever. Aí entra aquilo que a gente pensa que não tem. O compromisso com isso. Antes de encarnar, eu me comprometi com isso. Essa é a coisa mais importante na nossa vida e que a gente não dá valor. Ninguém é médium da intuição a mais ostensiva por acaso. Está lá o compromisso assumido como espírito antes de encarnar. E antes de assumirmos, os espíritos nos ajudam, nos estruturam. Agora diz, meu filho, vamos trabalhar. E esse trabalho agora é para atender esse compromisso assumido. Uhum. Né? Então, primeiro a gente trabalha em nosso próprio favor. Agora, vamos trabalhar em favor de Jesus, vamos ser os colaboradores de Jesus. Isso é o que ele espera de nós. Olha, né? A gente, bem dizer, já está quase em cima da nossa hora, né? Já são 7h50. Então, você tem 2 perguntas, não sei se vai dar para responder. Eu acho que não dá para responder, até porque elas são bem... Vai ser legal a gente ter um tempo para estar respondendo elas. Tá? Eu já dei uma lida aqui. Responder às pressas, eu prefiro deixá-la para a semana que vem. Pode trazer de volta, viu, Tavares? Pode trazer de volta, tá, Tavares? Pede desculpa aí, já estamos pedindo aqui em público, né? Mas a gente não vai deixar isso aqui sem resposta, não, tá, gente? A gente sabe. Isso aqui, então,
Até mesmo tem a surpresa do Tavares, eu estou curiosa. Porque o Tavares tem coisa para anunciar. Então, olha só, vamos encerrando assim, aqui entre a gente, esse nosso estudo. Na semana que vem, a gente passa para 343, tá? Que vem assuntos de estudos. A 343 a Casa do Caminho, que a Irani está lembrando aí, é o primeiro centro espírita do mundo, né, antes de Kardec, porque Kardec é literalmente o primeiro centro espírita. Porque ela, olha, só tem que diferenciar o seguinte: nós não falamos que Kardec fundou o primeiro centro espírita do mundo. O primeiro centro espírita do mundo foi a Casa do Caminho, tanto que nós utilizamos isso no Encontro à Casa Espírita. Nós falamos que a doutrina espírita, enquanto doutrina, é a partir de Kardec. Aí sim, a doutrina espírita, tá, Irani? Organizando, toda essa organização. A filosofia espírita é a partir de Kardec, isso aí é sem sombra de dúvida, tá? Ô, Tavares, vou passar aí para você, porque você tem anúncio para fazer também, tá? Oi, menina, muito bom dia e bom dia a todas aí, todos que estão, né, na audiência. E aí eu quero falar aquilo que você já anunciou, né, de forma assim muito sucinta, depois de mais de, acho que tem uns 22 anos, o programa Momento Espírita vai agora, finalmente, segunda-feira, dia 11/12, às 13h50, na Rede Bandeirantes de São Paulo, vai estrear o Momento Espírita na TV. Então, será verdadeiramente assim, dentro dos afarrábios, um programa espírita que vai estar numa TV aberta, tipo Bandeirantes, que é uma das maiores redes de televisões do Brasil. Então, a gente tem que agradecer ao pessoal que começou o Movimento Espírita lá na FE Paraná, a Federação Espírita do Paraná, e que agora está aí com essa cereja do bolo. Então, todos vamos prestigiar, porque é importante a audiência, né? Então, se dia 11, às 13h50, 100% das televisões dos espíritos estiverem conectados, isso é importante, que a Bandeirantes, enquanto rede, vai achar que aquilo ali tem alguma vantagem adicional, e quem sabe pode abrir portas para outros programas em rede aberta da doutrina dos espíritos. Então, começamos bem, porque é um programa fantástico, começou escrito em áudio, temos, inclusive, fizemos um curso, um treinamento com uma das fundadoras lá da FE Paraná, do Momento Espírita, aqui em Natal. Então, é algo que, desde que começou o programa Estação da Luz, não a Web Rádio, que a gente sempre tinha um Momento Espírita, CD1, CD2, 3, ainda tem um guarda aqui, os primeiros CDs que nós tínhamos do Momento Espírita para reproduzir na rádio Poti aqui, onde a gente passava o programa Estação da Luz. Então, é com grande satisfação que a gente hoje tem essa possibilidade. Uma outra coisa também que eu queria falar e chamar a baile, quero colocar aqui para os ouvintes e para os internautas, é que nós estamos agora com o SOS Prece, né? O 55 31 33 34 9700, a qualquer hora que você liga, você tem um atendimento fraterno e também a possibilidade das preces socorristas. Tá? Com o pessoal do programa que começamos ontem, aqui de Belo Horizonte, o SOS Prece, que há mais de 40 anos trabalha nesse setor e hoje é parceiro aqui da Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Muito bem. Então, vamos fazer a nossa prece final, para a gente estar encerrando. Eu vou pedir a Amália para fazer para a gente, tá, Amália, por favor? E assim, Senhor Jesus, só gratidão. Querido Kardec, querido Leon Denis, querido Altivo, e essa equipe espiritual, Dr. Erma, Baltazar, Antônio de Aquino. Como é bom podermos abrir o nosso coração e dizer a todos gratidão. Muito obrigado por estarmos nesta encarnação mergulhados nesse trabalho de amor. Como diz Samson, esse movimento revolucionário do amor que só tem nos ajudado
a caminhar com segurança, aproveitando dia a dia a nossa encarnação. Obrigada, Senhor Jesus, benfeitores amigos, por estarmos aqui trabalhando, procurando trazer para todos que nos ouvem o valor da casa espírita na nossa vida e na vida da humanidade. Essa escola, esse templo, esse hospital, esta oficina de trabalho, para que todos possamos, Senhor Jesus, enxergarmos a grandeza de Deus, o amor de Deus, o amor da espiritualidade conduzida por Jesus, para nos conduzir no caminho da felicidade. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos que abençoe a todos que nos ouviram, que nos acompanharam, a todos que também fazem suas pesquisas para colaborar conosco, para participar desse trabalho tão grandioso. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso e muito mais em nossas vidas. Permita, sim, Senhor Jesus, que com esse profundo sentimento de gratidão possamos te pedir a devida permissão para que, em teu nome, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome do nosso altivo patrono do nosso trabalho, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos encerrada a nossa reunião desta manhã. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.